Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. O Maine Public News Connect foi desenvolvido com a Aliança dos Direitos dos Imigrantes do Maine, especialmente com a ajuda do Presente Maine, Gateway Serviços Comunitários do Maine, comunidades congolesas e angolanas do Maine. O Maine Public está muito satisfeito com a parceria adicional neste projeto com a Anjambo África, o parceiro de mídia oficial do Maine Public News Connect. Agradecimentos especiais à Fundação Stephen e Tabitha King, Seaport Credit Union, Lee Auto Malls e St. Joseph Healthcare por apoiar generosamente esta série. Bem-vindo ao Maine Public News Connect. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 7 de maio, e aqui estão as principais manchetes desta semana. O Estado está a reportar mais 348 novos casos de Covid-19 a partir de quarta-feira, e uma morte adicional. O Centro de Controle de Doenças do Maine diz que 62.857 casos da doença foram identificados desde o início da pandemia e 791 Mainers morreram. Os hospitais estão a tratar 126 pessoas para o Covid-19 a partir de quarta-feira, com 56 em estado crítico e 24 em respiradores. O CDC do Maine diz que está a fazer os preparativos, uma vez que a FDA, Administração de Alimentos e Drogas, deverá conceder a autorização para expandir a elegibilidade da vacina Pfizer para idades entre os 12 e os 15 anos já na próxima semana. O diretor Nirav Shah diz que o CDC está a trabalhar com fornecedores para ver quem tem capacidade de armazenamento ultrafrio. Felizmente, recebemos um forte interesse em todo o estado, desde o condado de Aroostook até o condado de York, disse ele. Shah está a avisar os pais a vacinarem as crianças elegíveis para sua própria proteção, assim como outras na comunidade. A Associação de Diretores do Maine diz que para o ensino médio, as máscaras já não são necessárias para práticas desportivas ao ar livre e competições. O anúncio da semana passada surge depois que a administração Mills anunciou que ia levantar a exigência de que as máscaras fossem usadas ao ar livre. A Associação de Diretores do Maine recomenda que os atletas usem máscaras quando 6 pés de distanciamento é difícil de manter, como quando estão sentados no banco. Os espectadores não têm de usar máscara se puderem distanciar-se. A posse de pequenas quantidades de droga no Maine tornaria-se uma ofensa civil, em vez de criminosa, diante de uma proposta apresentada ao Comitê Legislativo de Justiça Criminal e Segurança Pública. Dezenas testemunharam no final da semana passada em apoio ao projeto de lei, mas enfrentam a oposição das forças de lei e a administração da governadora Mills. A legislação impõe sanções civis por posse menor de droga e oferece aos réus a opção de pagar uma multa ou submeter-se a uma avaliação de saúde, o que pode levar a um programa de tratamento. O tesoureiro do Maine está a aceitar novos desenhos para uma moeda de $1 do estado. O gabinete do tesoureiro do estado anunciou esta semana que a moeda deverá ser impressa em 2024. A moeda fará parte do Programa Americano de Inovação da Moeda de $1, que visa homenagear a inovação e os inovadores. O público é encorajado a apresentar conceitos por escrito até 1º de junho. Obrigado por sintonizar com o Maine Public News Connect. Tu podes encontrar mais notícias e informações online no mainepublic.org e no Facebook e no Twitter, @mainepublic. Como sempre, sinta-se livre para curtir, subscrever e compartilhar com amigos, família, comunidades e colegas. Até a próxima semana. Eu sou a tua apresentadora, Tamara Antunes. Fundação Stephen e Tabitha King, a promover, fortalecer e apoiar as comunidades do Maine. Seaport Credit Union, a promover soluções bancárias inovadoras e a prestar apoio ativamente às diversas comunidades do Maine. cportcu.org. Lee Auto Malls, propriedade e gestão familiar desde 1936,
com negócios de Bangor a Saco. Saiba mais em leeauto.com. St. Joseph Healthcare, empenhada em fortalecer cura e cuidado para a pessoa toda. Online em stjoeshealing.org.